Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo do livro Céu e Fé. Senhor, que os ensinamentos desta obra possam nos envolver, nos fortalecer, clarear mais as nossas mentes, os nossos conhecimentos, a fim que esses conhecimentos possam ser colocados na nossa vida, no nosso dia a dia, com o objetivo que nós possamos, Senhor, nos elevar um pouco mais a cada dia que passar. Agradecemos, Senhor, a Tua presença, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho, o concurso de vocês. E pedimos, Senhor, nesse instante, que Tu possas envolver a todos nós que estamos aqui neste momento, também aos companheiros do grupo que não puderam chegar até aqui, que a Tua paz, a Tua bênção envolvam todos eles, para que eles, Senhor, possam aliviar as suas dores, tanto do corpo quanto do espírito. Também, Senhor, que essas bênçãos maravilhosas possam envolver os nossos familiares, todos aqueles que estiverem em nossa volta. Por último, pedimos aqui pelo nosso planeta, Senhor, nosso planeta Terra, que está passando por uma fase bem complicada, e que nós percebemos que esta fase está passando. E gostaríamos, Senhor, com a Tua permissão, de que esta fase passasse o mais rápido possível, a fim que a gente também se sinta mais aliviados e mais confiantes. Sendo assim, Senhor, nesse estado de paz e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Muito bem, André, pode ler. Pode começar, André. O microfone está desligado, o André. Pronto, liguei. Ah. Tá, o local é aí mesmo, aqui está página 32. É aí mesmo, é isso mesmo. Tá. É. As atribuições dos espíritos são proporcionadas ao seu progresso, às luzes que possuem, as suas capacidades, experiência e grau de confiança inspirado ao Senhor soberano. Nem favores, nem privilégios que não sejam o prêmio ao mérito, tudo é medido e pesado na balança da estrita justiça. As missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes de as cumprir e incapazes de desfalecimento ou comprometimento. E enquanto que os mais dignos compõem o Supremo Conselho, sob as vistas de Deus, a chefes superiores é cometida a direção de turbilhões planetários e a outros conferida a de mundos especiais. Vem depois, pela ordem de adiantamento e subordinação hierárquica, as atribuições mais restritas dos prepostos ao progresso dos povos, à proteção das famílias e indivíduos, ao impulso de cada ramo de progresso, às diversas operações da natureza até os mais ínfimos pormenores da criação. Neste vasto e harmônico conjunto, há ocupações para todas as capacidades
aptidões e esforços. Ocupações aceitas com júbilo, solicitadas com ardor, por serem um meio de adiantamento para os espíritos que ao progresso aspiram. Ok? Ok. Bom, então, companheiros, é o seguinte. Como a gente percebeu na leitura, cada entidade superior, de acordo com o seu progresso, cada espírito, de acordo com o seu progresso, tem determinada tarefa a desempenhar. Como as tarefas são infinitas, muitas tarefas, então, o exército de espíritos superiores, a comando de Deus, lhes são distribuídas tarefas que eles vão desempenhar, cada um com sua responsabilidade. E o que é importante perceber é que esses espíritos de escola, esses espíritos iluminados, esses espíritos puros, elevados, eles não falham nas suas tarefas. Não falham. Agora, se o espírito é menos evoluído, quanto menos evoluído, menor será a sua tarefa, pela lógica e pela justiça divina. Então, quem tem pequena responsabilidade é porque só tem a capacidade de realizar aquela pequena capacidade. Quem tem média capacidade tem responsabilidade de arcar com a tarefa de uma tarefa de médio porte. Quem tem grande capacidade, logicamente, terá uma maior responsabilidade, porque a sua tarefa é também de maior quinhão, de maior percentual. Um exemplo muito interessante com relação a isso, a gente percebe na parábola dos talentos. Quando nós lemos a parábola dos talentos, aquele que distribui os talentos, ele distribui primeiramente 5 para um, 2 para o segundo e 1 talento para o terceiro. E lá no texto da parábola diz que esses talentos são distribuídos de acordo com a sua capacidade e com seu mérito. Então, aquele que recebe 5 talentos tem mais capacidade do que aquele que recebe 2 talentos, que tem mais capacidade do que aquele que recebe 1 talento. Então, esses talentos são distribuídos e quem os recebe tem a obrigação de multiplicar esses talentos. Ou seja, de empregar esses talentos de forma positiva, de empregar esses talentos de forma que esses talentos possam ser elevados, aumentados, multiplicados e distribuídos, né? Distribuídos em prol daqueles que estão em sua volta. Por isso é que, quando nós vamos reencarnar, nos são dadas algumas tarefas, nos são dados alguns talentos, a fim de que quando a gente chegue aqui, isso no planejamento reencarnatório. Aí, quando a gente chega aqui, a gente vai desempenhar aquelas tarefas
de acordo com nossa capacidade. Assim também acontece com os ministros de Deus. Deus distribui as tarefas, espera, tem certeza que cada um deles vai cumprir essa tarefa. Porque nós sabemos que nós somos co-criadores. Somos criadores com. Somos aqueles que ajudamos na criação, na tarefa da criação. É isso que o texto está nos mostrando nesse momento. Pode continuar, André. Ou se alguém quiser fazer também algum outro comentário, Leda, o André, pode fazer. Eu dei uma saída de emergência, já voltei. Não, beleza, tranquilo. Então, cada um recebe uma missão conforme a sua capacidade. Resumindo isso, Rubinho? Isso, resumindo é isso. Certo. Agora, eu fiquei um pouco de dúvida. Por exemplo, as missões mais importantes são confiadas somente àqueles que Deus julga capazes. Ok. Sim. Normal, né? Normal. Senso normal. Agora, minha dúvida ficou aqui, ó. Julga capaz de as cumprir, né? E incapazes... Ah, tá. Me perdoa. Entendeu agora? Faz parte do... Ele só dá as missões mais importantes para aqueles que ele julga capazes de cumprir. É. São capazes de cumprir, têm capacidade de cumprir e não vão falhar. Isso. São incapazes desse falecimento ou comprometimento. Não vão falhar. Muito bem. Muito bem. Beleza. Tá, então ele está falando aqui das missões que são dadas, porque tem espírito que eu acho que só vem para aprender mesmo. Pois é. A missão dele é só aprender. A missão dele é aprender. Pois é, isso é uma missão. Aprender é uma missão. Agora, depois que ele aprende, ele tem que, né? Ele tem que empregar aquilo que ele aprendeu. E sem dizer praticar. Que ele pode até complementar a missão de outro, né? Isso. O objetivo é esse. Ajudar os outros que estão em condições inferiores. É esse o objetivo total. O principal é esse. Bem. Então, número 14, né? Isso, vamos lá. Ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, é coisa de mundos, né? Isso. Há outras de importância relativa em todos os graus, concedidas aos espíritos de todas as categorias, podendo afirmar-se que cada encarnado tem a sua, isto é, deveres a preencher a bem dos seus semelhantes, desde o chefe de família, a quem incumbe o progresso dos filhos, até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. Diminui o som, Tica, por favor. Diminui o som. Até o homem de gênio que lança às sociedades novos germes de progresso. É nessas missões secundárias, né, que se verificam desfalecimentos, prevaricações e renúncias que prejudicam o indivíduo sem afetar o todo. Isso aí foi muito importante. Vai, pode comentar. Muito interessante isso aqui. Então, as grandes missões são dadas a grandes espíritos. E estas grandes missões não falharão. Agora, aquelas em que os espíritos ainda estão, né, caminhando, engatinhando no progresso, essas missões são confiadas e elas podem falhar. Como ocorre muitas vezes a gente perceber e observar neste mundo que nos rodeia. Né? Esse mundo que nos rodeia. Como eu falei anteriormente para vocês,
No planejamento reencarnatório, nos são confiadas algumas missões. Quando a gente chega aqui, a gente pode realizar essas missões ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio. 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 Porque, olha só, quando os espíritos são superiores, quando Deus dá uma ordem para eles, eles cumprem de qualquer jeito. Porque eles sabem que essa tarefa realizada é ajuda a Deus na construção do universo. Agora, as pequenas missões, que somos nós aqui, meus irmãos, as pequenas missões, nós temos pequenas missões porque nós temos pequenas capacidades. E estas pequenas missões nos são confiadas, e as pequenas capacidades que temos faz algumas vezes que a gente não desenvolva essa missão. Exemplo, vou citar de novo. A parábola dos talentos. André, a parábola dos talentos. Lá na parábola dos talentos, estou só repetindo o que eu falei anteriormente, no item 13. São distribuídos para 3 pessoas. Para a primeira, são distribuídos 5 talentos. Para a segunda, são distribuídos 2 talentos. Para a terceira, distribuído apenas 1 talento. O primeiro recebeu 5 talentos, porque o texto diz, eu repito o que eu falei anteriormente, o texto diz que ele recebeu 5 por conta da sua capacidade. Cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. O que foi que aconteceu na parábola? Aconteceu que o primeiro multiplicou esses talentos, né? E multiplicou e conseguiu multiplicar até 10. O segundo também multiplicou esses talentos e construiu mais 2. Ou seja, o total, 4. E o último, olha, pequeno talento, pouco talento. O último, ao invés de desenvolver esse talento, enterrou. Ou seja, empregou mal o talento. Esta é uma pequena missão. Essa parábola encaixa direitinho nesses 2 textos que a gente está conversando aqui. Então, o primeiro, grande missão. O segundo, média missão. O terceiro, pequena missão. E na pequena missão, houve falha. Nas outras 2, não houve falha. Por quê? Porque quem recebeu maior talento é porque tinha maior capacidade. E quem tem maior capacidade fica mais difícil de falhar. Se é um espírito superior, não falha de forma nenhuma. A gente acabou de ler no texto, nós aprendemos lá. Agora, se é um espírito não ainda é imperfeito, ainda tem imperfeições, etc., ele pode falhar na missão. Como nós podemos falhar na missão de pais, na missão de filhos, podemos falhar no nosso emprego, podemos meter os pés pelas mãos em determinadas circunstâncias, porque a gente ainda é imperfeito. Então, meus amigos, grandes missões só podem ser confiadas a espíritos superiores. Não podia ser diferente. Não podia ser diferente. Já imaginou se o camarada não tem a capacidade suficiente, vão lhe entregar a grande missão, o que ele vai fazer? Vai meter os pés pelas mãos. É como determinados políticos, olha só, meus amigos, determinados políticos, que lhes são confiadas grandes missões. Tu está rindo, não, André? E o que acontece? O que acontece? O que acontece? Aí os camaradas, ao invés de cumprir as suas missões, eles fazem as besteiras mais variadas que a gente conhece, e, né, nos jornais a gente vê quase todo dia isso aí.
Não é isso? Pois é isso. Mais alguém quer comentar? Leda, André, vamos lá. Muito bem. Então, praticamente, ele resumiu em duas categorias aí, né? Sim, duas categorias. De espíritos superiores, né? Sim. Para mim pegar ele? Me dá aqui. Ah. Oi. Tica, bota aqui esse microfone aqui no meu rosto. Bora, Tica, ligeiro. No meu ouvido, bota. Bota aí. É do outro lado, é do outro lado. Tá bom, tá certo. Vai. Alguém tá me ouvindo? Está todo Tá me mundo ouvindo. Tá sim, André. Mas aqui foi duas emergências. Essa aqui é a segunda. Hein, Rubinho? Ele dividiu duas categorias aí Sim, para poder entregar a missão, né? sim. Distribuir as missões. Distribuir as missões. A categoria das missões para espíritos superiores, né? Isso, E os não superiores, vamos dizer dessa maneira. certo. Né? As dos superiores são capazes de cumpri-las, não é? Uhum. E não tem falhas. Perfeito. As dos não superiores não necessariamente não sejam capazes, né? Uhum. Mas acontecem vários fracassos nas missões dos não superiores, né? Exato. É por aí, né? Exatamente isso. É por isso que quando a gente encarna, a gente tem medo de falhar. Tem alguns A tem gente medo vem de com medo. falhar. Allan Kardec teve medo. E o espírito disse para ele, se você falhar, se você não aceitar, a gente vai procurar outro. Mas o que ia acontecer? Qual era a consequência? Ia retardar o início do espiritismo no mundo, né? Não necessariamente, André. Porque, olha só, quando tem que acontecer uma coisa importante na humanidade, vai acontecer nesta época. Se a época é essa, vai acontecer nessa época. Vai surgir nessa época. Independente das pessoas que estão envolvidas. Porque se as pessoas que estão envolvidas falharem, já tem outros preparados para continuar a tarefa. Exemplo, André, exemplo. Graham Bell foi inventor de quê? Do telefone. Todo mundo sabe disso. Graham Bell inventou o telefone e tem-se informações de que, quando ele inventou o telefone, 2 horas... Outro inventou ao mesmo tempo. 2 horas depois, um outro apresentou com o mesmo invento, só que eles nem se conheciam e viviam e moravam distante um do outro. Isso, eu vi um documentário exatamente do que tu estás falando. Isso, André. De várias situações, de descobertas que aconteceram com pessoas em locais geográficos, assim, um do lado do mundo e outro do outro lado do mundo, não se conheciam, e que as descobertas foram ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Ou seja, e a história também do avião. Lembra do avião? Santos Dumont. Mas apareceu um americano, apareceu algumas... Tem essa também. Tem essa também. Então, na hora que tem que aparecer, se Graham Bell tivesse falhado, não quisesse pegar a missão, o outro estava logo em seguida. Se Santos Dumont não quisesse a missão e tivesse falhado, tinha já um ou vários preparados. Se Kardec, olha só, se Kardec não recebesse a missão, não quisesse, porque tem o livre-arbítrio, já tinha gente preparado naquele local, naquele ambiente lá, próximo a ele.
para continuar a tarefa, para realizar a tarefa. Certo? Sim, O certo. Chico Xavier, quando começou a missão dele de escrever obras psicográficas, livros espíritas, quando chegou no 100, ele não queria mais. Ele não queria mais. Não, eu não quero mais. Aí a Amanda deu uma pressão nele e tal, aí ele, nesses termos eu vou continuar. Entendeu? Pois é. Quando tem que acontecer uma coisa interessante na humanidade, importante, vai acontecer, queiram os homens ou não. Certo. O escolhido queira fazer ou não queira fazer, mas já tem outro escolhido. Olha só, porque, André, a espiritualidade não falha, companheiros, não falha. Porque se falhar, olha só, a espiritualidade tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D, tem um plano E, e etc. Se falhar o plano A, o plano B está lá, esperando a oportunidade. Se falhar o plano B, o plano C está lá. Se falhar o plano D, entendeu como é que é, André? Entendi. Então, fica um monte de gente preparado para a mesma missão, para que não haja falha na determinação superior. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Deus quer assim, se Deus quer assim, tem um monte de gente escolhida para a missão, quando é coisa importante. Se duvidar, tem até cálculo probabilístico, né? Isso. Eles são bons de matemática. São bons de matemática. Então, André, quando tem que acontecer, não adia, não para, não, vai acontecer naquela época. Porque a espiritualidade quer assim e Deus quer assim. Se Deus quer assim, os espíritos superiores, esses que a gente está falando aqui, que não falham na missão, eles trabalham para que aquilo que tem que acontecer não falhe. Ou seja, eles não falham, André, porque Deus quer assim. Viu, pessoal? É isso que acontece. Entendeu, meu irmão? Entendi. Bora para o 15. Então, vamos lá. Alguma pergunta? 15. Não, né? Tá tudo beleza? Então, pronto, vamos lá. 15. Ô, Rubem, Diga, Leite. Peraí, André. Diga aí, minha irmã. Diga aí, minha prima. então, baseado nesse estudo, Sim. isso, corona, foi aplicado? O quê? Tá bom. O quê? Não entendi. Baseado nesse estudo, repete que eu não entendi. Apesar desse estudo que a gente está fazendo agora, está Sim. dizendo que os espíritos superiores, que eles estão direcionados a fazer uns estudos. Eu estou perguntando, o estudo, a invenção da vacina para coronavírus, ele está encaixado desse tópico? Sim. Ou não? Sim. Sim. Até, Leda, tudo. Vamos repetir aqui o que a gente estudou anteriormente. Tudo que acontece não acontece por acaso. E tudo que acontece é com a permissão de Deus, permissão divina. O problema, Leda e companheiros, o problema é que, às vezes, a gente não entende por que isso está acontecendo. Ora, a gente não entende, por exemplo, a pandemia, Leda, a pandemia é algo ruim? Aparentemente, sim. Mas a pandemia é um elemento que vai dar um impulso nesse planeta. Esse é o objetivo, Leda. Há um impulso no planeta. Ou seja, um empurrãozinho para que ele evolua. Não tem, tu nunca ouviu a frase de alguém dizer assim, me acompanha, mas não me empurra? Já, né? Pois é. Esse empurrãozinho aí, de quem está acompanhando, logicamente, a gente está só, né? Entre aspas.
de quem está acompanhando é para que o companheiro ande mais rápido. Ele sente um empurrão, mas ele vai para frente com mais rapidez. Entendeu? Então, tudo. Por isso é que eu sempre afirmo nos nossos estudos, Lito. Tudo que nos acontece de bom ou de ruim é para o nosso bem. O problema é que a gente não compreende os desígnios de Deus. Isso. A gente reclama da doença, a gente reclama das tribulações, a gente reclama do problema de saúde, a gente reclama da nossa família que está ruim, a gente reclama que a gente está sem dinheiro, a gente reclama que está com dor no fígado, a gente reclama isso, reclama aquilo, reclama da pandemia, e por que Deus não sei o quê, e tal. E aí o que acontece, minha prima Leda? É que não adianta reclamar, porque aquilo que a gente reclama faz atrapalhar. Se a gente for resignado, a gente está evoluindo com aquela situação. Deus não castiga. Deus não castiga. O que acontece? É que a gente está recebendo de acordo com as nossas obras, de acordo com o uso dos talentos que nós recebemos. Então, o telefone, a invenção do telefone, a invenção do avião, a invenção da lâmpada elétrica, a invenção disso, o tsunami, a pandemia, a gripe espanhola. Entendeu, Ledo? Tudo isso aí. Agora, o que é negativo, a gente acha que é, pô. Como é que Deus permite um negócio desse? Deixa eu contar um negócio para vocês. Aqui em São Luís, passou no jornal local um noticiário de que uma pessoa saía todo dia de casa para trabalhar na roça, qualquer coisa parecida, de bicicleta. Mas para ir para lá, ele tinha que atravessar a avenida, a BR. A BR. Um desses dias, olha só, ele sai de bicicleta e, em sentido contrário, vem uma carreta cheia de tora de madeira. Resultado, na pista tinha um pequeno buraco. Na pista. A carreta passou, bateu no buraco e deu um pequeno saculejo. Porque o carro era muito grande, só se fosse um carro muito grande, um buraco muito grande. O carro muito grande só pegou no buraco pequeno, deu só um pequeno saculejo. E nesse pequeno saculejo, Leda, André e companhia, despencou lá do carro uma tora de madeira e, quando ele vai passando, a tora cai exatamente na cabeça do sujeito e mata. Ou seja, coincidência demais. Se eu fosse outro, dissesse assim, mas que cara azarado, não é? Se fosse uma outra pessoa que não fosse espírita, dizia, mas esse cara é muito azarado. Essas coincidências que acontecem, nada por acaso. Tudo é com permissão de Deus, para que a pessoa possa sanar os seus débitos antigos com a lei. Isso é ruim? Não, é bom para ele. Apesar dele não gostar. Aliás, apesar de nós não gostarmos, Lido. Isso que acontece. Beleza? Beleza. Então vamos lá, André, de novo. 15. 15. Todas as inteligências concorrem, pois para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida de suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito. Por toda parte há atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal.
ou em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Por toda parte a vida e o movimento. Por toda parte a vida e o movimento. Não, não é a vida de existir, não. Por toda parte a vida e o movimento, nenhum canto do infinito. Por toda parte a vida e o movimento. Nenhum canto do infinito despovoado, nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por legiões inumeráveis de espíritos radiantes, invisíveis aos sentidos grosseiros dos encarnados, mas cuja vista deslumbra de alegria e admiração as almas libertas da matéria. Por toda parte, enfim, há uma felicidade relativa a todos os progressos, a todos os deveres cumpridos, trazendo cada um consigo os elementos de sua felicidade, decorrente da categoria em que se coloca pelo seu adiantamento. Das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade, e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Onde quer que se encontrem, os espíritos podem contemplar a majestade divina, porque Deus está em toda parte. Eu me enrolei um pouco, Rubinho, aí. É, né? Vamos tentar desenrolar. Vamos tentar desenrolar. Olha só. Aqui, primeiramente, ele fala sobre a solidariedade. A solidariedade é estabelecida através dessa afinidade, dessa convivência que existe entre os espíritos. Tá? Então, a solidariedade existe justamente para que um possa ajudar ao outro e vice-versa. Uns ajudem-se uns aos outros. Isso quer dizer que no universo existe essa solidariedade. E essa solidariedade se dá entre os encarnados e encarnados, os desencarnados e os encarnados. Então, é o tempo todo esse entrosamento de espíritos uns com os outros por conta da afinidade. Agora, André, é uma coisa bem aqui que tu disseste assim, por toda parte a vida e o movimento. Disseste, não é há de haver, mas olha só, por toda parte existe a vida e o movimento, isso que ele quis dizer. O existe está implícito, ou então, em toda a vida há, do verbo haver, a vida e o movimento. Rapaz, isso aí me causou uma dúvida grande, porque... Entendeu agora? É um artigo, é um pronome indefinido, ou é o há de existir, o há de existir é com H. Eu fiquei assim. Não, mas aqui ele está dizendo que existe a vida e o movimento. Por toda parte, a vida e o movimento. Por toda parte, a vida e o movimento. Isso é que ele quis dizer. Só que fica implícito este haver, este há de existir. Percebeu no texto, André? Eu percebi depois que eu continuei a leitura. Ah, tá. Entendeu? Então, olha só, o que ele quis dizer que em toda parte existe vida e o movimento? Olha que coisa interessante. Eu pergunto a vocês, André, tu estás parado aí nessa tua cadeira? Sim. Tem certeza? Tem certeza que está parado nesta cadeira aí? Sim, eu estou parado. Tá.
Isso, aparentemente, olha só, tu estás parado em relação ao que está em tua volta. Mas olha só, tu não estás parado na verdade, André. Porque, primeiro, aliás, eu não estou parado, Leda não está parada, ninguém do grupo está parado. Sabe por quê? Porque, primeiro, André, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. A gente sabe disso, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe. A Terra está girando em torno do seu próprio eixo, e a gente está girando junto com ela. Começa daí que a gente não está parado. Segundo, a Terra, além de estar girando em torno do próprio eixo, ela está girando também em torno do Sol. Beleza? Tá, então a Terra tem dois movimentos, pelo menos inicial. A Terra gira em torno do seu eixo e você, eu, Leda, não estamos parados. Tá? Além disso, a Terra está girando também em torno do Sol, assim como todos os outros planetas. E, além disso, o Sol também não está parado, André, porque o Sol também está girando em torno de alguma coisa. E este alguma coisa em que o Sol está girando também não está parado, está girando em torno de uma outra coisa grande, maior, etc, etc. Isso significa dizer, meu caro André, meus caros companheiros do grupo, de que nós estamos em constante movimento. E movimentos mais variados possíveis. Já citei para vocês 3 tipos de movimento que a gente tá fazendo. Né? Porque tudo, o universo, como diz o texto, tudo no universo, a vida, existe a vida e existe o movimento. Agora, com relação à vida, que é a mesma coisa interessantíssima da gente perceber, André e Lenda, companheiros do grupo, é o seguinte, tu já prestaste atenção, por exemplo, que quando tu já esqueceste alguma vez resto de comida dentro de uma vasilha fechada? Sim, né? Você passa esse resto de comida 3 dias ou 4 dias parado, tampado. No dia que você vai abrir, o que acontece? Que a gente vê. A gente percebe um monte de bichinho, tudo caminhando, tudo andando, se movimentando, não é? Isso. Isso. Este corpito nosso que a gente tanto ama, que a gente tanto curte, esse corpito, quando esse corpito sai do prazo de validade, o que acontece? Ele desencarna, ele morre. Esse corpito é sepultado e lá no sepultamento esse corpito vai se transformar em um monte de outros bichinhos. Não é verdade, companheiro? Hein? É. E esses bichinhos estão tudo em movimento. Isso querendo dizer que a vida existe por toda parte. Querendo dizer também que não existe morte. A morte de uma coisa se transforma em vida para outra, aí, etc, e esse movimento de vida vai se integrando no planeta todo, no universo todo. Então, André, existe a vida e existe o movimento o tempo todo. Até porque nós somos eternos, ou não? Somos. A gente apenas está passando de corpo em corpo, né? A gente está apenas estagiando em vários corpos, mas a gente não morre. Não é isso que a gente aprendeu aqui? Nós não morremos. Então, o texto é um espetáculo, seu André, companheiro do grupo. É um espetáculo. Porque a gente percebe que isto é uma maravilha. Esse estudo da nossa doutrina é uma maravilha para a gente refrescar a memória e perceber como esta maravilhosa doutrina está integrada, encaixada na ciência. Perceberam? Então, acompanha, a doutrina acompanha a ciência.
E este livro, Céu e Inferno, nos mostra isso. Aliás, as outras obras também. Mas este aqui, porque nós estamos estudando no momento, está nos mostrando isso constantemente. A doutrina integrada aos conhecimentos científicos. Né? Movimento, vida, não sei o quê, etc, etc. Beleza? Mais alguém quer comentar? Raimundo está na área também aqui. Ó. Raimundo, o teu microfone está desligado. Se estiver falando, ele está desligado. Bom, então vamos lá, André. Raimundo não quer falar, não? Ele está ainda... Por enquanto, não. Vamos lá. Continua, André. Texto. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos, sem poder reparti-la com outrem, ela seria tristemente egoísta. Também a encontramos na comunhão de ideias que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia as qualidades próprias e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste, ora se dispersam para se darem a sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço a fim de se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Pegaste aí, Rubinho? Sim. Bom, então o que ele quer dizer aqui, o texto? O texto está dizendo que é impossível sermos felizes sozinhos. Toda a felicidade nossa, ela deve ser compartilhada. Compartilhada. Porque ela é resultado da solidariedade. É resultado do trabalho, do esforço conjunto. Então, eu só posso ser feliz com a felicidade do outro. Este é a ideia do ensinamento do Cristo. Ele fez de novo, né? Hã? Esta é a ideia do ensinamento do Cristo. Ou seja, se eu me doar, se eu fizer o outro feliz, eu estou sendo feliz. O meu amor pela outra pessoa, este sim me faz feliz. Tanto é, olha só, companheiros, quer ver uma coisa interessante? A gente não se reúne em famílias? É. E o que a gente faz pelos companheiros da família? A gente trabalha, labuta, se sacrifica, vai atrás. Não é assim? É. E esse trabalho que a gente faz para os nossos familiares é um trabalho prazeroso. Se é um trabalho prazeroso, a gente se sente feliz e os nossos familiares se sentem também. Logo, a minha felicidade também ela é compartilhada pelos meus familiares, porque os meus familiares também recebem apoio, recebem instruções, e eu recebo deles. Porque, olha só, o trabalho é distribuído em torno de todo o elemento da família. Quer ver uma coisa? Raimundo, que é casado, Leda, que já foi, André, que é casado, eu que sou casado, quer ver uma coisa? A gente também ajuda nas tarefas do lar, ou não? Sim. Sim. Trabalho compartilhado.
Se é trabalho compartilhado, é felicidade conjunta. Felicidade conjunta. Logo, o texto nos ensina isso. Então, esta é a verdade. Ninguém pode ser feliz sozinho. Então, olha só, diante deste raciocínio, a gente pode dizer que por que Deus criou? Por que Deus cria? Porque Deus precisa ter elementos que trabalhem junto com ele para que este universo seja construído em conjunto. Seus meninos, pessoal, nós temos um presidente, não é verdade? Sim. E este presidente, que é o cabeça da história, ele nomeia os seus ministros. Não é verdade? Verdade. Esses ministros, o que faz? Eles nomeiam os seus secretários. Os secretários nomeiam os seus assistentes e assim sucessivamente. Para que a coisa funcione, porque olha só, o presidente não pode fazer tudo sozinho. Então, o que ele faz? Distribui as tarefas. No caso de Deus, Deus poderia muito bem fazer a tarefa sozinho, mas ele resolveu compartilhar essas tarefas a fim de que ele também, né, fosse feliz, junto com todos. Porque, logicamente, Deus é feliz sozinho, mas quando ele compartilhou com os outros, é porque deveria, logicamente, pelo raciocínio, também ele ser feliz em conjunto. Beleza? Mais alguém quer comentar? Raimundo. Raimundo vai comentar alguma coisa. Está ajeitando o microfone. Vamos lá, senhores. Senhora. Estão me ouvindo bem? Vamos. Levanta um pouco o texto aí, André, por favor. Vou pegar o último parágrafo aí. Aqui diz, os membros deste, ora, se dispersam para a sua missão, né? Ora, se reúnem em dado ponto por espaço, a fim de se prestarem conta do trabalho realizado. Ora, se congregam em torno do espírito mais elevado para receber instruções e conselho. Isso aqui me lembrou de uma passagem na Bíblia em que os anjos vão fazer a reprodução daquilo que eles fizeram em missão, né? Presta conta, seria. Presta conta do serviço que eles fazem, que é Isso. exatamente o que está dizendo bem aqui no texto, do trabalho realizado. Isso está no livro de Jó, e ali também diz que está o anjo, que para mim é o cobrador da justiça, porque ele vai fazer o meio para que as pessoas possam, que é o considerado capeta, diabo, Satanás, e ali ele também está reunido. E Deus diz assim para ele, olha, você vai tentar o meu filho Jó, mas não mate. Faça tudo, não mate. E o livro de Jó, a passagem de Jó, nos dá uma lição de entendimento sobre aquilo que nós vamos passar pela prova de reparação, e aí Deus tira tudo dele, tira filho, esposa. Ou seja, o que é que Jó fez para que ele pudesse estar naquela existência fazendo o seu ressarcimento das leis divinas, onde inclusive os seus entes queridos eram tirados da sua presença, do seu convívio, do seu meio. Mas o interessante é que esta passagem vem aí diz que eles se reúnem em um espaço e vão prestar conta do trabalho realizado. E essa passagem ela tem um significado muito profundo, porque primeiro todos nós vamos trabalhar quando estivermos em condições. Nós não vamos ficar parados. O universo precisa de muito espaço para se trabalhar.
E aí faz parte da vida do espírito, quando ele já tem condições de ser um ajudante nesse aspecto. Em todos os campos, como aí mesmo diz no item anterior, que em todo lugar existe vida. Não está na percepção que o ser humano tem dos 5 sentidos. E os físicos aí quebram a cabeça danada para demonstrar através de formas que quantos planetas teriam vida, só que da condição das nossas. E a gente sabe que vai ter muito. Né? E a possibilidade de a gente ter contato com essas civilizações é muito remota. Mas aqui é uma coisa interessante, que é a prestação de contas quando você está no mundo espiritual fazendo o seu trabalho. E isso já está dizendo que quando a gente já tem uma elevação, já pode ser um trabalhador. Muito bacana. Era isso aí, Rubio, que me chamou a atenção aí nessa parada. Beleza. André, Estou escutando. Oi. é o seguinte, nós já temos 1 hora de comentários. A gente continua ou para por aqui? Vocês Deixa eu te acham? dar uma paradinha. Dá uma parada, né? Beleza. Então, vamos parar aqui no item 17, né? Para que a gente possa encerrar a nossa reunião. E mais alguém quer comentar, dizer mais alguma coisa antes da gente encerrar a tarefa? Leda, André, Ei, Rubens, diga. o próximo sábado vai ser a palestra de Silvio. Sim, O sábado seguinte, dia 25, seria nossa irmã Carminha. sim, Ela já me pediu para eu transferi-la para o dia 1º, certo. tá? E aí, eu acho que o meu amigo deve ter uma palestra sobre o dia 25, aí, não tem? Você não já fez uma palestra a respeito disso para gente? Eu acho que tu tens alguma coisa a respeito disso. Não sei, se não tiver, eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que tu tens isso aí. Tá, eu vou dar uma olhada e ver isso aí. Para ficar dentro do tema, né? Vai ser dia Com 25, sábado? relação... O sábado? Vai ser exatamente dia 25? Dia 25. Ah, tá. Beleza. Vou dar uma olhada aqui nos meus alfarrábios, ver se eu encontro alguma Eu coisa. sei, eu sei que o meu amigo não vai comer assim muito peru, muita coisa, nesse dia não está assim Não tão... posso. Nesse dia eu não posso comer muito, porque senão não tem raciocínio para comentar, para fazer a palestra. Agora, coitado dos perus que vão ser mortos por aí, ou já morreram, né? Não é mesmo? Para uma comemoração, coisa... Como nós somos ainda bem pequenos no aspecto ainda, né? Eu vi uma charge, assim, um peru com uma plaquinha dizendo assim, estou com Covid. Bacana isso aí. Eu digo, rapaz, mas como pessoas são criativas, né? Não é? Eu quero é ver que a mulher vai comer peru com Covid. É uma coisa, mano. Então ficamos certos aí, tá bom? Tá bom, tá ok. Tá ok, meu irmão. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher um de vocês 3 aí para fazer a prece de encerramento, que eu já fiz a prece inicial e também já, né? Eu vou fazer aqui uma solicitação para nossa irmã Leda aí, que ela sempre fica quietinha. Eu acho assim que ela hoje pode Poderia estar fazer inspirada. O que é que tu achas, Leda? Ela está sorrindo aí. Sorriu. Quando sorriu é porque Pega um disse que sorrir sim. que já Quando sorriu é aceitou. porque disse sim. Quando sorriu é porque disse sim. Vamos lá, Leda, estamos aguardando ainda. Estamos aguardando. Será que deu problema na conexão dela, hein? Acho que sim, ela está congelada. Tira ela do É. congelador, vai ter que tirar ela do congelador. Ela está congelada. Aham, estamos ouvindo, Leda? Leda, ela está congelada.
Ah, agora sim. Descongelou. Parece, agora tá ok. Oi, diga aí, Leda. Oi. Não sei. Aconteceu alguma coisa. Vamos, Olha, faz, da Raimundo. Leda. Faz a prece aí logo, Raimundo. Faz aí, Raimundo. Faz aí, Raimundo. Estou de olhos fechados. Então, vamos lá, já que a Leda está com dificuldade aí na conexão. Mas então, meus irmãos, vamos recolher-nos na nossa intimidade de pensamento, agradecendo mais esse momento de encontro, naquilo que nós escolhemos como doutrina, como religião, como o ensinamento que vai nos ligar ao Criador. Por estes instantes que nós Minha temos. internet está caindo. Ok, já. Já resolveu. Beleza. Pedir pela saúde de todos nós, nossos familiares, de todos os nossos irmãos do grupo e daqueles que ainda passam as dificuldades, elas de saúde, sobretudo de qualquer enfermidade, né? Nos lares, nos hospitais ou pelas ruas aí, que a tua energia de refazimento do corpo físico, mental e do espiritual possa chegar a essas pessoas. E pedir que a humanidade possa se ater àquilo que tu queres que a gente faça, amar ao próximo, e sobretudo na na reunião de muitos espíritos que formam uma nação, serem solidários às outras nações em todos os aspectos, sejam elas de conhecimento, de alimento, mas sobretudo de combate a enfermidades como estamos agora na pandemia ainda, haja colaboração e cooperação. E que a humanidade possa caminhar dando tudo de si para o próximo, assim como Jesus deu tudo de si para todos nós. Um exemplo que possamos seguir no dia a dia, como ele diz, o caminho era ele, mas poderíamos ser maior do que ele, desde que fôssemos trabalhadores, e nós somos os trabalhadores da última hora. Senhor Jesus, compete a cada um de nós se libertar de tudo, mas sem teu auxílio, sem a tua energia e dos nossos irmãos espirituais que nos cercam, seria muito mais difícil. Assim pedimos a tua companhia sempre conosco, para que não venha nos desviar daquilo que devemos fazer, que é o bem. Não para os outros somente, mas em primeiro lugar para a gente. Pedir paz e harmonia interior para que nós, nos momentos de conflito interno, sobre qualquer situação, possamos ficar cientes de que a vida é muito importante. Nossa Mãe Santíssima cuida daqueles que tiraram sua própria vida por algum desespero, acolhe e refaz esse espírito nas condições de desencarne muito cruel, que é o suicídio, possa ser acolhido. Assim te agradecemos por este momento, dá-nos uma ótima noite, descanso do corpo, mas o nosso espírito possa ser instruído nas escolas espirituais, que assim seja. Uma ótima noite a todos, meus amigos. Companheiros, boa noite para vocês. Até no sábado, então. Boa noite. Leda, dá um cheiro nas crianças lá. André, tu já sabe, é o Boa Babu, noite viu? a todos. Boa noite.